Mas então, gostaria de agradecer a presença de todos. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista dos participantes, bastante gente nova. Eu acho que eu ainda não vi ninguém aqui, são todos novos, ainda não... Estou tentando olhar aqui, ver se algum cliente nosso entrou também, ou conhecidos aqui. Então, pessoal, já passamos aí 3 minutinhos do horário, eu vou começar devagarinho para a gente poder ir batendo esse papo, então, sobre investimento em precatórios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu não sei, vocês me escutam bem? Eu não perguntei aí em relação ao áudio. Desculpa, vocês podem falar no chat, tá? A câmera e o microfone tá desligado, porque às vezes alguém deixa um microfone aberto, alguma coisa assim, isso às vezes acaba prejudicando a apresentação. Vocês todos me ouvem? A Denise colocou ali, que me ouve. E então tá, eu vou aproveitar então para a Sandra também. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que eu possa colocar a apresentação e a gente possa iniciar então mais essa reunião fechada. Deixa eu olhar aqui. Certo. Deixa eu só tirar esse aqui da frente, ó, botar para cá. Então tá, pessoal. O que a gente vai tratar hoje aqui nessa nossa reunião fechada, então? Qual que é o objetivo, né, da nossa apresentação aqui? É saber como investir em precatórios, inclusive eu vou falar o que é um precatório e tal, que eu imagino como tem bastante gente nova, talvez nem todos saibam o que é um precatório, mas a gente vai, aos pouquinhos, vai conversando e vai colocando essas informações para vocês. Como gerar uma rentabilidade de 1,4% ao mês, ter ganhos reais nos nossos investimentos que superem a inflação e fazer tudo isso sem depender de experts e estudos longos de investimento. Se nós fizermos essa apresentação aqui e chegarmos no final e cumprirmos essas 4 informações aqui, esses quatro objetivos aqui, a gente vai ter atingido o nosso objetivo da apresentação de hoje, tá? A ideia aqui não é que vocês sejam experts em precatórios, certo? Mas é que vocês saiam com uma noção bem correta do que é o precatório, como se investe num precatório e como vocês podem gerar essa rentabilidade de 1,4% ao mês utilizando desses títulos. Se a gente conseguir chegar no final e vocês tiverem esse entendimento, nós cumprimos aqui o nosso objetivo do dia de hoje, aqui com essa apresentação. Então, o que de fato queremos com nossos investimentos? Essa pergunta que eu coloco para vocês, né? O que vocês querem? Quais são os objetivos de vocês com os investimentos, né? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais, não sei se vocês têm essa pretensão aqui. O que seriam os investimentos tradicionais? Seria bolsa de valores, fundos imobiliários, poupança, renda fixa, LCI, LCA, tesouro direto. Esses seriam todos os investimentos tradicionais, que ou tu vai ter lá na tua corretora ou no bancão lá, né? Toda essa gama de investimento. Imagino que o pessoal aqui tem alguns desses investimentos, se não todos, e a pergunta que eu faço então para vocês, né? O que mudaria nos investimentos de vocês se vocês estivessem fazendo esse 1,4% ao mês em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos ou em 20 anos? Eu vou mostrar para vocês aqui o que isso faria de diferença se nós estivéssemos fazendo lá esse 1,4% ao mês. Vou dar o exemplo aqui, acho que todos conseguem ver aí minha tela, né? No exemplo aqui, um aporte inicial de R$10.000, vamos colocar lá que a gente aporte R$1.000 todo mês, e se a gente estivesse pegando uma rentabilidade de 1,4% ao mês vou botar anos aqui que eu tinha colocado, né? Se a gente fizesse isso por 2 anos, o que ia acontecer com o nosso patrimônio? Nós iríamos aportar ao longo desse tempo R$34.000 e transformaríamos isso em R$42.000. Em 5 anos, nós transformaríamos, então, teríamos aportado 70 mil e transformaríamos isso em R$116.000. Em 10 anos, esse 1,4% nos traria R$360.000. E aqui vocês podem ver que não está esticado aqui o investimento, né? Não é algo impossível fazer um aporte inicial de 10 mil e mensalmente separar R$1.000. Vamos dizer assim,
não está fora de uma realidade factível de nós nos esforçarmos para fazer. E se nós fizéssemos lá os 20 anos, por exemplo, essa brincadeira aqui dos 10 e 1 todo mês, ao final de 20 anos, nós teríamos 2 milhões e 200 mil reais. Ou seja, no meu ponto de vista, um patrimônio bem interessante aqui, esses 2 milhões, aqui, não sei se vocês apareceram na tela de vocês aí, esses 2 milhões, um patrimônio bastante significativo para fins de aposentadoria, ao menos eu entendo assim, né? Não sei se vocês também pensam desse sentido, mas para quem está procurando ter uma renda lá no final, mas na aposentadoria, isso é um bom retorno. E quem quer também, eventualmente, crescer seu patrimônio para fins de ter mais segurança financeira, também é um bom valor. E a gente está fazendo agora até uma propaganda interessante, uma propaganda não, está aparecendo meu vídeo na internet, a gente está fazendo esse cálculo aqui, do cálculo do milhão, né? Quem quer, por exemplo, chegar a 1 milhão investindo em precatórios, por exemplo, nós chegamos nesse cálculo aqui. Se faz um aporte inicial de 20 mil reais e aportes mensais de 2 mil a 1,4% ao mês, em 12 anos tu consegue chegar no teu milhão, né? Fazendo essa lógica aqui. Isso é uma coisa que a gente também pode ajudar os nossos investidores na alocação dos investimentos para que eles cheguem mais rápido aí nesse 1 milhão, em menos de 12 anos, por exemplo. Então, indo adiante na nossa apresentação, pegando então o gancho aqui dessa apresentação, que é importante agora? É importante que vocês fiquem comigo até o final, que lá no final eu vou apresentar para vocês uma facilitação de investimento em precatórios, ou seja, eu vou possibilitar que vocês possam investir em precatórios de uma maneira mais fácil. E isso significa que quem sair da apresentação ou não ficar até o final não vai ter esse benefício. Eu só vou pegar aqui no chão um carregador aqui, que eu estou vendo que o meu microfone está reduzindo um pouco a bateria e tem risco dele desligar, que ele consome muita bateria aqui, o microfone. Eu vou ligar aqui, se cair o som, vocês me avisem, tá? Ele saiu do mono e foi para o estéreo. Não era essa a intenção. Continua o som bom aí para vocês, pessoal? Tá ruim, tá bom? Ele mudou aqui a configuração do microfone. Deixa eu só tirar aqui para ver por que ele foi para o estéreo. Não sei por quê. Depois eu vou ter que ver. Tá. Vou deixar carregando aqui. Se vocês acharem que o som tá ruim, me avisem que daí eu tento mexer na configuração aqui do microfone, tá? Eu esqueci de carregar, mas agora ele fica carregando aqui para nós. A Denise botou ali que tá ok o som, beleza. Então, pessoal, indo adiante aqui, fiquem comigo, quem tem interesse em ter essa facilitação de investimento em precatórios, é só para quem me acompanha até o final. Então, quem puder botar toda a atenção aqui e focar na apresentação e deixar as outras coisas de lado, aí seria bem interessante para a gente poder fazer esse máximo aí de... para mim está baixo, mas vamos em frente. Mais alguém acha que o som está muito baixo ou não? Alô? Alô? Eu vou até aumentar o volume aqui, que eu consigo aumentar. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Vou tirar o microfone e vou aumentar para... A gente consegue aumentar. Tá ok o som, a Márcia falou ali. Então, deixa eu só colocar de novo o microfone aqui, desculpa, pessoal. Pode ficar muito alto, ficar ruim, o som para vocês me dizem que eu baixo de novo, então. Confusão nessa história de som, cara, fica com esses detalhes aí. Bom, então, não vamos perder aqui o foco. Como é que a gente chegou até aqui nos investimentos precatórios? Eu vou falar rapidamente da minha história, e aí a gente fala sobre... Eu vi que o pessoal já está fazendo perguntas, tá? Conforme vocês quiserem fazer perguntas, coloquem no chat que eu vou respondendo. Já vi que tem perguntas sobre riscos ali, da Mércia. Podem ir colocando ali que ao longo da apresentação, quando eu chegar nesse ponto, eu respondo. E se eventualmente não for ter na apresentação, eu respondo vocês antes, inclusive. Então, como que o Lucas Cassiano chegou aqui nos investimentos em precatórios, então? Sei que se vocês lembram, se vocês investem em Bolsa de Valores, teve um episódio
em 2020, que foi o circuit breaker da Bolsa de Valores, ou o acionamento do botão de pânico. Quando começou a pandemia, nós tivemos vários dias que a Bolsa de Valores caiu 10% ou 20%. Naquela época, eu ainda, além de investir em precatórios, tinha patrimônio alocado na Bolsa, e aquilo me assustou bastante, né? Que chegou a um ponto que eu olhei para os meus investimentos e pensei assim, olha, eu tenho que investir em algo que eu entenda, que de fato faz sentido para mim. Não adianta eu ficar investindo na Bolsa se não é onde eu sou um especialista. Eu sou advogado, então uma das especialidades, vamos dizer, que eu tenho é saber avaliar um precatório e saber como se investe nesse precatório. E isso, eu tive um caso aqui de uma compra de um precatório que eu fiz que foi bastante interessante, que me convenceu que, de fato, eu tinha que alocar a maior, se não a maior parte, a quase totalidade dos meus investimentos em precatórios, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi um investimento num precatório municipal. Os precatórios podem ser municipais, estaduais ou federais, tá? E esse caso aqui, então, aquela loucura de bolsa, eu enlouquecido, meu investimento derretido, e aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? E nisso, eu já trabalhava com precatórios, eu tinha alguma coisa alocada em precatórios, e vinha aparecendo alguns casos que, eventualmente, os investidores não compravam, eu trabalhava com fundos de investimento, e aí eles nem sempre compravam todos os precatórios. Eu avaliei esse precatório aqui, que era um precatório municipal, de 21.600, e a pessoa queria vender isso aqui por 11 mil. Eu fui lá, estudei o município, vi o precatório, vi que o processo estava tudo correto, que o município pagava em dia os precatórios, e não tinha comprador na época, porque eu era abaixo do target lá, que o fundo comprava e tal. E aí, acabou que com toda essa loucura de bolsa, quer saber, eu vou comprar para mim esse precatório aqui. E aí eu comprei esse precatório, aqui está, então, onde é que está meu nome aqui? Acabei comprando esse precatório, aqui está meu nome. Ó. Defiro o pagamento do precatório ao beneficiário Lucas Cassiano, e aí recebi lá no final a quantia de 27 mil. Tive uma felicidade enorme aqui de pagar 11 e receber 27, de um ano para o outro. Vendo isso aqui, e passando por todo aquele problema de bolsa, eu pensei, não, minha expertise é jurídica, é precatórios, eu vou migrar minha carteira de investimento para isso, e aí eu comecei a fazer compras de precatórios para mim, para familiares, para amigos, amigos de amigos, e nisso surgiu a LC Invest, de modo que nós conseguimos então criar a LC Invest. Deixa eu botar aqui, voltar para a apresentação. Estou preocupado com o microfone aqui, que parece que ele não está carregando, mas tudo bem. Está me distraindo aqui. Bom, feito isso, vocês viram ali, aquilo que eu mostrei para vocês era um precatório, depois eu vou mostrar de novo outros precatórios, outros exemplos de casos aqui, tá? A LC Invest é uma empresa de originação e investimento em ativos judiciais, né? Que nós fazemos intermediação, originação e intermediação de precatórios, mas o nosso carro-chefe é o investimento coletivo em precatórios. Como é que funciona isso? Sei lá, nós temos um precatório de 100 mil reais, juntamos 10 pessoas, cada uma coloca 10 mil reais, e a gente consegue, então, comprar um precatório, de modo que nem todo mundo tem 100 mil reais para comprar um precatório, mas, eventualmente, 10 mil reais a pessoa consegue disponibilizar para comprar. Então, assim surgiu a LC Invest, fazendo esses investimentos coletivos em precatórios. Meu nome é Lucas Cassiano, não falei no início, mas aqui então estou me apresentando, sou advogado, especialista em direito empresarial, em tributário, sou membro da Comissão da Advocacia Tributária do Instituto de Estudos Empresariais e tenho uma vasta experiência em processos judiciais contra a entidade pública na esfera judicial, administrativa e consultiva, o que me habilita a ter esse conhecimento sobre precatórios e gerir as carteiras de precatório aqui da LC Invest. E nós temos uma sócia aqui, que é a Catiana, que ela é graduada em administração e especialista em marketing. Se ela não falou com vocês ainda, ela ainda vai falar, que ela faz a nossa parte de relacionamento com o investidor e ela pode ajudar vocês aí nas dúvidas também sobre os investimentos aqui da LC Invest. Então, falando ainda sobre a LC, eu vi ali que tem perguntas sobre aporte mensal. Acredito que se não no final desse mês, a partir do mês que vem, a pessoa já vai conseguir fazer aporte mensal, tá? Mas sempre é necessário um aporte inicial.
mas isso a gente conversa ali, foi a Celi que perguntou, a gente pode falar sobre isso, que a gente vai começar a estrutura de aportes mensais, se não no final desse mês que vem já vai estar possibilitado os aportes mensais. Então, até o momento, a gente já captou mais de 7 milhões, aí, quase 7 milhões e 100, ou seja, se a LC fosse um banco, nós teríamos recebido um aporte já de depósitos dos nossos investidores em torno de 7 milhões e 100, e esses 7 milhões nós transformamos num patrimônio de precatórios de mais de 9 milhões e 800 mil, ou seja, pegamos 7 milhões e 100 e transformamos em 9 milhões e 800 mil, e isso gerou uma rentabilidade aí de 38,15%, num prazo médio de pagamento de 20 meses, e uma rentabilidade anual estimada para os nossos investidores aí de 22,89%. Desse valor dos 9 milhões, a gente já conseguiu pagar para os nossos investidores mais de 5 milhões e 800 mil, ou seja, em torno daqueles aportes lá, 3 milhões e 800, nós transformamos em 5 milhões e 800 mil, uma rentabilidade de 4,60%, num prazo médio de 20 meses, uma rentabilidade anual de 24,96%. Os nossos investidores mais antigos tiveram rentabilidades melhores. A câmera está travada, pessoal, ainda? Ou voltou? Ali... Não, voltou, Lidiane? Ah, tá, beleza. Então, nós tivemos... Os nossos investidores mais antigos tiveram rentabilidades mais significativas em função de que entraram... Eles pegaram uma boa oportunidade de precatórios do Amazonas, que nós fazíamos muito, eles eram altamente rentáveis, eram títulos bem descontados, então os investidores que entraram lá em 2021 conosco tiveram rentabilidades bem acima do mercado. Hoje já não é mais uma realidade, mas ainda é possível tu fazer aí 1,4% ao mês em precatórios, que dá em média 18,16% ao mês. Nós temos mais de 10 mil leads cadastrados aqui. Leads são pessoas que têm interesse em investir em precatórios ou querem saber mais sobre investimento em precatórios. Nós já realizamos mais de 34 rodadas de investimento, na verdade nós realizamos 35, e hoje aqui com vocês eu vou mostrar para vocês a rodada 36, inclusive. Aqui alguns dos pagamentos que nós fizemos esse ano, pagamos 600 mil reais para os nossos investidores, 600 mil reais. Pagamos também 106 mil reais agora no mês entre maio e junho, e pagamos no mês de julho e agosto 386 mil reais. O que é um precatório, então, pessoal? Eu não sei se quem está aqui já sabe ou tem esse conhecimento do que é um precatório. Se você não sabe o que é um precatório, coloca o número 1 ali, ou tu quer mais explicações, não está bem esclarecido, e se tu já sabe, coloca o número 2, só para ter uma ideia de como é que está o conhecimento do pessoal aqui do evento. Todo mundo sabe o que é ou não sabe o que é, ou tem mais ou menos uma ideia? Ó, a Lidiane, a Celi quer mais explicações, o Everton Brito, 2. Bom, também empatado ali, eu vou falar rapidamente então o que é um precatório, botar mais explicações para deixar mais claro aqui. Então, ele é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, ou seja, se tu processa, seja um governo federal, estadual ou municipal, quando tu ganha o processo, o governo não te paga imediatamente, tu ganhou 100 mil reais contra o INSS, o INSS não vai, a partir do momento que tu ganhar, te pagar os 100 mil. O que ele vai fazer? Ele vai mandar, a justiça vai expedir um título, que é um precatório, que vai estar escrito lá, que o governo federal deve para o Lucas Cassiano 100 mil reais, por exemplo. Então, a partir daí, aquilo tem um prazo para ser pago, normalmente os prazos são de um ano para o outro, mas costuma demorar uma média de 24 meses para a gente receber os precatórios. Vou mostrar para vocês aqui um precatório real aqui que eu tive também. Deixa eu abrir aqui rapidinho, mostrar um precatório federal. Esse aqui é um precatório federal, ó, pessoal. Deixa eu só abrir aqui a outra janela. Em que eu adquiri lá em 2011, se eu não me engano, que era contra a União, ó, contra a União. Era um precatório de natureza alimentícia. Eu lembro que era um caso de restituição de imposto de renda que a pessoa tinha. Aí eu, como beneficiário lá,
na época, isso que eu fiz na pessoa física, e aqui era o valor que a gente tinha para receber lá aproximadamente na época. Então isso aqui é um precatório federal. Reparem, ele tem as mesmas informações do que o precatório lá, aquele de Corumbá que eu mostrei, só a forma de dispor é diferente. Então isso aqui é basicamente um precatório, tá? Se tu pegar um precatório federal lá do Distrito Federal, por exemplo, da Justiça do Distrito Federal, ele vai ter as mesmas informações, mas vai estar disposto de forma diferente aqui, né? No papel nesse, né? Um papel hoje, precatório que costumava ser um título, um papel, hoje ele é um título virtual, certo? E para complementar essa questão do investimento em precatórios, eu quero mostrar para vocês aqui também como é um investimento em precatórios, então. Vou aproveitar e colocar aqui como que é o investimento em precatórios. Aqui. Então, vamos dizer lá que a dona Neide aqui, ela entrou com uma ação previdenciária contra o município de Goiânia. E ela ganhou essa ação e virou aqui um precatório. E ela ganhou 100 mil reais aqui nessa ação. Só que ela não quer esperar lá os 24 meses para receber, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar com a LC Invest, e a LC Invest vai falar com vocês aqui, os investidores, e nós vamos nos juntar e comprar esse precatório da dona Neide por 500 mil reais, desculpa, por 50 mil reais. De modo que a gente vai colocar lá na nossa carteira algo que vale 100 mil, e nós pagamos por ela 50 mil. Ou seja, se nós tivéssemos cada um colocado, fôssemos 10 pessoas, cada um teria colocado 5 mil reais e teríamos lá 10 mil reais para receber cada um, ou seja, colocou 5 para tirar 10. Só que na época, quando for pago, vai ter ainda a correção, então ele vai estar valendo lá, por exemplo, 100 mil. Nesse exemplo, seria como se cada um tivesse colocado 5 e tirado lá no final do investimento 11 mil reais. Basicamente é assim que funciona o investimento em precatórios, então. Voltando para a nossa apresentação ali. Agora eu quero falar com vocês sobre quais os problemas do mercado tradicional de investimento. Então, a gente sabe o que é um precatório, já viu as possibilidades da rentabilidade de 1,4, onde a gente pode chegar, mas existe uma questão que a gente tem que ver, que é o mercado tradicional de investimentos, que é onde a maioria das pessoas investe, certo? Vamos falar um pouquinho de renda fixa. O problema da renda fixa hoje é a inflação, né? A única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro. Por exemplo, aqui o real, desde que o real foi inaugurado, vamos dizer assim, foi implementado no Brasil, ele já perdeu muito do seu valor. Tem uma nota de 100 reais no teu bolso, lá desde aquela época, não tirou do teu bolso, hoje ela compra aproximadamente o equivalente a 13 reais, né, em junho de 2022. Isso aqui está comprando menos ainda. Ou seja, perdeu mais de 653% aí foi 653% de inflação, então teve uma perda gigante de poder de compra, quem ficou com o dinheiro parado nesse tempo. E aí, nesses 28 anos, nós teríamos que ter hoje, aqueles 100 reais teria que valer 748 reais para que ele comprasse o equivalente ao que ele comprava lá na época do lançamento lá da implementação do Plano Real. Se a gente tivesse deixado isso na poupança, ocorreria que aqui nós teríamos menos do que os 748 aqui, de modo que quem ficou só em poupança naquele período acabou tendo perda do poder de compra, ou seja, teu dinheiro está comprando menos do que comprava lá na época do lançamento do Plano Real. Se nós fôssemos experts em renda fixa, o que é algo bastante improvável de alguém conseguir fazer, e estivéssemos sempre investindo nos melhores fundos, nós conseguiríamos chegar aqui em 5.500, transformaríamos 100 reais, reinvestindo por 28 anos em 5.500, e se nós fôssemos para os precatórios aqui, a gente conseguiria pegar lá 12.624, ou seja, na taxa aí de 1,4%. Basicamente, aqui no precatório, nós teríamos um ganho, um crescimento real do nosso patrimônio, ou seja, a gente conseguiu não só superar a inflação, como fazer o patrimônio crescer de maneira verdadeira. Aqui alguns dados que aconteceram em 2022, né? Nós tivemos uma inflação aí de 11,73% acumulado nos 12 meses,
de modo que, se nós pegarmos lá a renda fixa da época, ela estava dando 83 aqui, se nós 8,73, se nós colocássemos lá 3 mil reais, em 12 meses, viraria 3.261 reais. Já no precatório, ele daria 18,16%, a gente colocaria os 3 mil, e ele daria lá 3.544. E aí, se nós descontarmos a inflação do período, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Ou seja, na renda fixa, quem ficou naquele período de inflação de 2 dígitos, perdeu dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro compra menos do que ele estava comprando lá na época. Embora eu tenha os 326 aqui, descontada a inflação, ele equivaleria aí a 2.918. E o precatório aqui, ele teria a capacidade de nos preservar o poder de nos daria 3.172. De modo que aqui é uma demonstração de como é importante nós termos investimentos com rentabilidades significativas para evitar que a inflação vá corroendo o nosso dinheiro, mesmo que isso que pareça que na renda fixa a gente está ganhando dinheiro, mas se a inflação está muito alta, o nosso dinheiro e o nosso patrimônio está de fato diminuindo. Aqui uma comparação atualizada, o Tesouro IPCA mais 2029 está dando uma taxa aí de 8,42%, e se nós fizéssemos um aporte lá de 20 mil reais, no final a gente teria um retorno final lá em 2029 de 29.900, com uma rentabilidade de 49,73%. Já se nós fizéssemos o mesmo investimento nos precatórios a uma taxa de 18,16, que é uma taxa factível e possível de se chegar ao ano, botasse os 20 mil, no final a gente teria então 42 mil, ou seja, uma rentabilidade de 110,74%, que é mais que o dobro que o Tesouro Direto, que estava dando os 49 ali, fazendo essa comparação real aqui entre Tesouro Direto e precatórios com essa Selic a 10,50. Bom, demonstradas as questões, os problemas da renda fixa comparados com precatórios, vamos falar rapidinho aqui da renda variável. Não sei se alguém aqui investe em renda variável. Vou fazer algumas ponderações sobre renda variável. Não estou dizendo que não se deve investir em renda fixa, em tesouro, só estou fazendo uma comparação, porque vale a pena tu diversificar, não ficar totalmente restrito sempre ao mesmo investimento. Uma pergunta aqui, é sempre Selic? Depende. Quando o precatório não está vencido, é IPCA, vencido o precatório, ele vira Selic, certo? Então, e um período antes da expedição do precatório, antes de ele entrar, de começar o orçamento do precatório, ele pode ser corrigido por Selic. É um pouco complicadinho, mas ele vai ter um período de Selic, um período de IPCA-E e um período de Selic, caso ele venha a vencer e não seja pago. Então, vai depender do precatório e do caso. Ele pode ser tanto Selic por um período quanto IPCA. Sobre a Bolsa aqui, não sei se o pessoal investe na Bolsa, em uma década, então, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação foi o pior investimento, segundo matéria aqui da CNN. E aí eles têm um gráfico aqui que eu acho interessante a gente mostrar. Vou até abrir aqui direto na página, porque eles fizeram uma análise, pegaram lá 10 mil reais e fizeram de 2011 a 2020 a pessoa aplicando em vários tipos de investimento, colocaram na Bolsa, eles fizeram pela média do Ibovespa e chegaram à seguinte conclusão. Em 10 anos, quem ficou na Bolsa, botou 10 mil, tirou 17.173. Quem entrou na poupança tirou 18 mil, ou seja, a poupança superou a Bolsa aqui, né, nesse período. Quem fez um CDI lá, transformou em 23.877, ou seja, nesse quadro aqui, me parece muitas vezes que se tu vai performar na média da Bolsa, é muito mais interessante tu ficar na renda fixa e não correr risco nenhum, certo? A Bolsa de Valores é um investimento interessante, mas é para quem tem não só uma certa tolerância ao risco, mas que é um expert que, de fato, entende sobre esse investimento. Porque o que vai acontecer? Via de regra, ou tu vai ficar na média, abaixo da média ou acima da média. São essas opções. A grande maioria acaba ficando ou na média ou abaixo da média e não consegue ter alta performance na Bolsa. Diferente lá de um Luiz Barsfili, que o cara é muito inteligente, sabe fazer todas as análises de mercado e consegue performar
acima de todo mundo na bolsa, mas ele é, como a gente diz, um cara fora da curva, um outlier, né? Então, nem todo mundo tem o conhecimento que ele tem. E aqui a gente tem outros euro, dólar e ouro. Aqui o ouro seria o investimento que mais rendeu aí nesse período de 10 anos, né? Esses 10 mil virariam 38 mil. Então, só para fazer essa comparação para vocês, que às vezes a gente está tomando risco na bolsa e acaba não percebendo que, às vezes, faz mais sentido ficar na renda fixa. E algo que é importante dizer, eu vou falar também aqui a comparação, né, que a gente tirou ali da CNN, então na poupança 18 mil, na bolsa 17 mil, durante o prazo de 10 anos. Vou falar um pouquinho de fundos imobiliários também aqui, e aí eu já volto para a questão do precatório, mas para quem investe em bolsa, fundos imobiliários, fundo multimercado, o que eu gostaria de dizer? O investimento em precatórios tem muito menos risco que esses investimentos. Então, quem está nesses investimentos de maior risco, alocar em precatórios, você está assumindo um risco menor, com uma possibilidade de ganhar uma rentabilidade bem acima da renda fixa, por exemplo. Então, para quem já é investidor e tem esse tipo de investimento, o precatório faz bastante sentido na parte de diversificação de investimento. Para quem está na renda fixa, também faz bastante sentido para te não perder lá para a inflação. Falando rapidinho, então, aqui dos fundos imobiliários, qual que é a questão dos fundos imobiliários? Né? Eu não sei se alguém aqui aplica em fundos imobiliários, mas ele é um investimento que acaba muitas vezes te entregando renda fixa, um retorno de renda fixa, e tu ainda corre um risco de renda variável. Por exemplo, quem tinha fundo imobiliário aqui do Gramado Parques, por exemplo, o pessoal investiu nesses fundos imobiliários, e aí ele tinha ativos aqui da Operação Gramado Parques, que é um grande grupo econômico que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, e em Gramado esse grupo eles têm hotéis, têm parques temáticos, parque aquático, parque de neve, enfim. E os caras tinham uma dívida de mais de 1 bilhão. Aí eles entraram em recuperação judicial, quem tinha fundos imobiliários que estavam atrelados, que tinham como lastro os ativos do Gramado Parque, tiveram perda de valor patrimonial e pararam de receber dividendos. Então, esse é o risco dos fundos imobiliários, que, agora, como eu vou mostrar para vocês, não existe nos precatórios, certo? Por quê? Porque todas as ações, a renda variável está sujeita a oscilações de mercado, certo? Se tem guerra na Ucrânia, pandemia, problema interno no Brasil, o mercado tende a cair e afeta teus investimentos de renda variável. Então, tu sempre aposta, e aqui está a grande diferença entre investimento em precatórios e investimento em renda variável, tu aposta numa performance futura e incerta, que é o que eu mostrei para vocês. Tu comprou um fundo imobiliário ou comprou uma determinada ação, tu está apostando no futuro daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. De modo que, se lá no futuro acontece alguma coisa com essa empresa ou com esse fundo, teu dinheiro pode virar pó ou tu vai ter uma perda significativa de patrimônio. Já no precatório, ele não depende de análise futura. Ele depende do quê? De um negócio que foi feito na aquisição do precatório. Explico. Vocês lembram do caso da Dona Neide que eu coloquei ali no início? O que aconteceu ali? Ela ganhou uma ação, ou seja, teve uma decisão que deferiu lá para ela, com trânsito em julgado, processo findo, 100 mil reais. Ou seja, e nós fomos lá, a LC Invest foi lá e comprou aquele título dela por 50, foi o exemplo que a gente deu. Ou seja, nós fizemos um contrato com ela, depois eu vou mostrar aqui exemplos de contrato, que tem tudo previsto por quanto que nós vamos pagar, e o precatório também tem previsão na lei de correção, e vamos dizer assim, todo o arcabouço legal já está pré-definido. Então, o que acontece? Enquanto na renda variável tu depende de eventos futuros, no precatório tu já tem todas as premissas fixadas lá no evento passado que tu fez, na negociação. Sabendo por quanto tu comprou, sabendo a correção do título, tu sabe fixar teu ganho, de modo que isso dificilmente vai vir a mudar lá para o futuro. Ou seja, tu está embasado em algo onde as variáveis são muito mais controladas do que as variáveis dentro do mercado de renda variável. Por isso, na renda variável, tu acaba tendo risco alto de probabilidade de perda do principal e dos dividendos, caso tu estejas na renda variável. Então, tu tem que ter muita habilidade, muito conhecimento para conseguir entrar na renda variável e performar acima da média para que compense o risco que tu está correndo ali. Então, no precatório, o que acontece? Ele tem baixa correlação com o mercado tradicional, quer dizer que se o dólar subir, o dólar baixar,
se a bolsa subir, se a bolsa baixar, se um fundo imobiliário quebrar, não vai mudar absolutamente nada no valor do teu precatório, porque tu sabe que tu tem algo que vale 100, que tu pagou 50 e que vai valer 110 lá no fim. Ou seja, isso já está pré-estabelecido, de modo que as variáveis que podem acontecer são muito poucas e dificilmente tu vai ter alguma modificação em relação ao teu ganho final. Então, tu tem uma previsibilidade de ganho, que é fixado na data de compra do ativo, sem necessidade de projeção futura e incertezas de mercado. Tem uma correção pós-fixada, que pode ser Selic ou IPCA-E, como eu falei ali para Selic. E também tu tem uma estabilidade de renda fixa, sem a volatilidade do mercado financeiro, e baixa probabilidade de perda do principal e dos juros. Então, essa é a comparação aqui que eu faço com vocês. Ainda para concluir essa parte do mercado tradicional, o que a gente vê muito hoje nesse mercado de investimento? As pessoas estão muitas vezes preocupadas em ensinar a investir e não fazer as pessoas gerar os resultados. Ou seja, a pessoa quer te vender um curso e não necessariamente vê teus investimentos performando a uma taxa acima da média de mercado. Diferentemente do compromisso do investimento em precatórios, aqui comigo e com a LC, que meu compromisso com vocês é fazer o 1.4. Ou seja, eu não estou aqui para vender um curso para vocês, mas eu quero que vocês possam investir em precatórios e fazer lá no investimento de vocês 1,4% ao mês para vocês chegarem no final do investimento e terem, de fato, um crescimento patrimonial. E não só estar cheio de conhecimento sobre investimento e, na prática, os investimentos de vocês não performarem. Nós queremos o quê? Que vocês façam 1,4%, tenham ganhos reais nos investimentos de vocês, para chegar lá no final e vocês olharem, de fato, meu patrimônio aumentou e eu não caí aí em alguma pegadinha de mercado, no sentido de estar numa renda fixa que não rende o necessário ou entrar em algum investimento de renda variável que talvez não seja o melhor para o teu perfil de investimento. E outra questão aqui para finalizar essa parte é a questão da assessoria de investimento e das corretoras. Geralmente, o assessor está focado em vender aquilo que comissiona mais, além de participar apenas dos ganhos do investimento do cliente e sem correr o risco de sofrer o prejuízo. Ou seja, se tu está assessorado numa corretora, se tu perde o patrimônio, a corretora não responde por isso, porque eles já receberam a comissão e, independentemente deles, eles só participam dos teus ganhos, não da tua perda ali. De modo que existe um conflito de interesses, muitas vezes, porque o assessor pode estar sendo incentivado a te vender um produto que não necessariamente é o melhor para ti. Aqui na LC Invest, a gente adota uma política de investimento de taxa sobre performance, ou seja, a LC receber a sua remuneração a partir da performance do investimento dos investidores aqui da LC, de modo que isso evita esse conflito de interesses de se ganhar na comissão e não querer que o investimento e não se importar com a performance do investimento. O que isso gera? Gera em nós aqui na LC Invest a necessidade de que vocês não só recebam o precatório de vocês, mas que vocês recebam o mais rápido possível para que a gente tenha a melhor taxa de performance. De modo que nós temos um alinhamento de interesses com nossos investidores, ou como o pessoal diz aí, o skin on the game, a pele no jogo, juntamente com os nossos investidores. A gente entra junto nessa com vocês. Como sair, então, desse ciclo vicioso do mercado tradicional que eu coloquei para vocês aí? Inflação destruindo os investimentos em renda fixa ou essa dificuldade da renda variável que exige um conhecimento muitas vezes maior do que a gente tem disponível de tempo para adquirir e acaba, eventualmente, podendo ter alguma perda no nosso patrimônio. Eu boto para vocês aqui o retorno ao caso lá que eu apresentei para vocês do precatório que eu comprei municipal de Corumbá, que eu nem conhecia esse município na época, tá? Descobri na época que eu comprei o precatório ali, que eu descobri que existia esse município lá no Mato Grosso do Sul. Então, a forma de nós conseguirmos, então, superar essas questões do mercado tradicional é investir na economia real, num ativo real, comprando um bem da economia real. O precatório nada mais é do que um bem da economia real. É quase como se fosse um imóvel, por exemplo. Tu estás adquirindo um título que, na verdade, ele não é um investimento financeiro, ou seja, não é uma conta financeira que tu vai lá, deposita o valor e saca a hora que tu quiser. Não, tu está comprando ou um precatório inteiro ou uma fração de um precatório e tu carrega aquele título até o recebimento.
por isso que a rentabilidade dele é alta, porque tu não está fazendo um investimento financeiro, mas tu está comprando um bem da economia real, participando de um negócio real da economia. Bom, o pessoal perguntou sobre riscos, eu vou começar a entrar na parte de riscos aqui. Quem perguntou sobre riscos, deixa eu ver, foi a Mércia. Eu vou falar da parte de riscos aqui. Então, como evitar, primeira coisa, como evitar o atraso? Vocês devem ter ouvido já muitas vezes, precatório não paga, atrasa. Geralmente alguém tem um parente, um tio, uma tia, um vô, uma avó, um pai, uma mãe, que tem um precatório, a própria pessoa tem um precatório e aquilo nunca é pago, passa anos e anos e nunca paga. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, precatórios que atrasam não são precatórios para investimento, certo? Quais são os precatórios para investimento? São os precatórios que são pagos em dia e dentro de prazos razoáveis. O que eu entendo prazo razoável? 24 meses é um prazo razoável para pagamento de precatórios. Então, tudo que tiver dentro desse range, como se diz, desse tamanho aí de 24 meses e sendo pago em dia, é algo que a gente avalia para fins de investimento. Como que a gente faz isso? A gente vai avaliar o Estado, a União ou o município para saber se ele paga efetivamente em dia os seus precatórios. A gente analisa os precatórios, a gente analisa o município, por exemplo, vê o histórico de pagamentos, ele pagou 1 milhão esse ano e está devendo lá 500 mil esse ano. Poxa, ele paga, vamos dizer assim, ele paga, como se diz, costumeiramente, 1 milhão por ano e está devendo só 500 mil e eu comprei lá um precatório de 100 mil naquele município. E ele está com os pagamentos em dia. Qual que é a probabilidade disso se atrasar? É remotíssima. Então, nós fazemos essa avaliação do governo, certo? Seja Estado, município ou União, nos certificamos que ele vem pagando em dia, e a partir daí, nós vamos para negociação do título, para que, de fato, a gente consiga negociar o título lá com o precatorista, para que ele nos entregue no mínimo 18% ao ano. Como saber quais são os precatórios pagos em dia? Expertise do DLC, sempre que a gente vai sempre passar isso para vocês, tá? Vai demonstrar isso nos investimentos, vão ser sempre precatórios que estão dentro dessa margem de pagamento que eu falei para vocês, tá? Então, seria, por exemplo, hoje seria governo federal, Estado de São Paulo, a gente consegue comprar o precatório, fazer acordo e entrar lá, furar a fila de pagamento, ou seja, entrar lá no início da fila. Alguns municípios, o município de Goiânia que eu mostrei aqui, esse próprio município de Corumbá. Então, essa identificação do governo que deve, a gente consegue fazer e trazer os precatórios, os melhores precatórios selecionados para que sejam colocados precatórios que vão cumprir um prazo razoável de pagamento para que a gente possa ter, de fato, a rentabilidade, certo? Eu ainda vou falar mais sobre esse tema, mas eu vou avançando aqui, e aí quando eu entrar de novo na parte de riscos, especificamente, eu vou falar também sobre a questão de atraso, o que acontece quando atrasa e tal. Então, fazemos a negociação, avaliamos o processo judicial, verificamos o trânsito em julgado, vemos se o processo tramitou corretamente, se foi o precatório expedido corretamente, fazemos a verificação das certidões do dono do título, ou seja, a dona Neide, se ela vender um precatório para nós, lá do município de Goiânia, o precatório valia 100 mil, ela deve 200 mil para o município de Goiânia, aquele precatório vale quanto? Ele vale nada, porque a dívida dela é maior que o precatório. Então, nós nos certificamos que a pessoa que está vendendo o precatório não tem dívidas no nome dela que possam vir a penhorar ou a pegar parte do valor do precatório. Feita essa análise de crédito da pessoa que vendeu o precatório para nós, caso ela venha a contrair dívidas posteriores, já não interessa, porque o precatório sai da propriedade dela e vem para a propriedade dos investidores. Então, o problema todo é as dívidas passadas, que não pode ter, porque senão, eventualmente, o precatório pode responder pelas dívidas que aquela pessoa tinha. Após isso, então, isso tudo faz parte de uma auditoria, depois eu vou explicar melhor a parte da auditoria para vocês. Superar essa parte da verificação das certidões, é feita a transferência do título para a custódia da LC, de modo que a LC vai fazer todo o trâmite judicial ali, depois eu vou mostrar aqui como é que isso acontece, de homologação dos precatórios com a justiça, transferência dos precatórios, e a LC carrega os títulos em nome dos investidores, e os investidores fazem um contrato de aquisição de frações dos precatórios aqui com a LC Invest, de modo que elas se tornam dono de parte daqueles precatórios. Feito isso, nós apresentamos o investimento aos investidores. Após isso, então,
feito todo esse trâmite, é feita a assinatura do contrato de investimento, que é a garantia da transferência da propriedade do precatório para o investidor. Então, o contrato de investimento te dá a garantia de que tu pode, por ti mesmo, exercer o teu direito de receber o precatório, caso a LC Invest não venha ter um problema com a LC Invest, vocês, não gosto da LC Invest, não quero mais investir com o Lucas, tu tendo o contrato, tu mesmo consegue exercer o recebimento do teu precatório, certo? Aqui, então, mostrando, agora eu quero mostrar tudo isso que eu falei para vocês, vou mostrar acontecendo aqui na realidade de um processo, vou pegar um exemplo do precatório do Amazonas que a gente fez no passado. Vou entrar aqui para ver, para mostrar para vocês, cadê? Aqui. Então, esse caso aqui é um precatório do Amazonas, certo? Que sou Antônio, eu tirei aqui CPF e tal, para não colocar, é um precatório de 50 mil reais aqui, que a LC Invest negociou com ele aqui, ó, fez um contrato de cessão, levou lá no processo esse contrato, depois de verificada todas as questões de auditoria que eu falei para vocês, né? Pagamos lá 22 mil reais na época, e aí isso aqui foi distribuído para os investidores, certo? Em 22 de novembro de 2021. Depois a gente transferiu esse precatório lá para a custódia da LC, que aqui, ó, LC Invest Limitada no polo ativo desta requisição em substituição ao credor originário. E, posteriormente, lá em 13 de junho de 2022, o Estado do Amazonas aqui comprovou o pagamento do precatório lá no processo. Aí vem aqui os comprovantes e tal de pagamento no processo. Aí a LC entra lá no processo, pede a transferência desses valores, sai um alvará aqui da Caixa, no caso era na Caixa o depósito, e aí recebemos lá 44.997 e isso foi distribuído para os investidores. Aqui, o cálculo de rentabilidade é sempre feito pelo valor líquido, tá? Aqueles 50 mil reais era o valor bruto do precatório. O líquido, ele varia isso aqui, 44.987. O cálculo dos precatórios que a gente apresenta para os investidores é sempre levando em consideração o valor líquido, ou seja, a taxa de remuneração dos investidores é baseada no valor líquido, então os descontos que o precatório tem não interessa para fins para o investidor, certo? Não influencia no investimento aqui do investidor. Aqui eu tenho só mais um exemplo daí de um precatório de São Paulo, que era do Amazonas, eu mostrei um federal que a gente recebeu, um do Amazonas que a gente recebeu, e aqui mostrar rapidinho um de São Paulo. Porque o pessoal fala, precatório não paga, então estou mostrando por aqui, ó. Sim, precatório paga, é só tu saber comprar os precatórios certos e saber receber, que funcionam. Era um precatório aqui de 106 mil e tal. A gente fez um acordo, ó, entrou no processo a LC, a gente fez um acordo aqui no processo. Deixa eu olhar o acordo, vou mostrar para vocês o acordo aqui. Aqui, esse aqui é o acordo, ó. Aqui, ó, termo de acordo, ó. Nós temos um acordo para receber o precatório, certo? E aqui foi bem rápido, tá? Deixa eu olhar aqui quando é que a gente assinou Nós adquirimos esse precatório aqui, só. Em 10 de abril de 2023, fizemos o acordo, 10 de abril de 2023, tá? E recebemos o precatório aqui está o recebimento, tá? Em 10 de 6 de 2024. Então, nós demoramos aí 13 meses, 12 meses para receber o precatório. Desmistificando essa ideia de que o precatório não paga, certo? Ele paga sim, e se tu souber escolher bem os precatórios, tu consegue fazer teus investidores receber em dia. Grande parte da desconfiança que o mercado tem em relação aos precatórios não se confirma, certo? A pessoa, porque daí tu compra precatório, não sabe quanto vai receber, não sei o que e tal. É porque muitas vezes a pessoa que está falando sobre aquele assunto não tem o conhecimento ou nunca investiu em precatórios. Para uma pessoa poder falar com propriedade sobre investimentos em precatórios, é bastante importante que ela passe pelo processo de investir no precatório. Invista, espere para receber, receba, e aí possa dizer, de fato, o investimento em precatórios pode ser pago em prazos razoáveis. Porque senão o pessoal fica sempre com esse argumento de mercado, que o precatório atrasa, que isso, que aquilo, mas na prática não é isso que ocorre se tu fizer uma boa análise de tempo de pagamento e de crédito, tá?
E se eles não quiserem, se esses especialistas não quiserem investir, melhor, que sobra mais mercado para nós atuarmos, né? Melhor para quem está no mercado como nós e nossos investidores, e também para vocês que estão aqui me vendo, que eu espero que depois venham também a entrar nesse mercado tão diferenciado que é o mercado dos precatórios, que pode dar um retorno bastante significativo. Aí, falando aqui, resumindo a questão dos riscos, então, que a Mércia perguntou lá, né, sobre a demora do pagamento, né? O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar o seu pagamento. Ou seja, de fato, o governo ele não pode deixar de pagar o precatório, mas eventualmente ele pode atrasar. Como que a gente evita o atraso? Como eu falei para vocês, faz a análise do governo que deve, feita essa análise, verificando que ele paga em dia, a possibilidade de atraso se torna algo bastante remoto. E vamos para a hipótese mais radical. Atrasou o precatório, o que vai acontecer? Atrasado o precatório, ele segue correção de 100% de Selic, ou seja, tu não vai perder o título, vai seguir ele corrigindo por 100% de Selic, e além disso, é importante dizer que se tu está comprando precatórios de um governo que paga em dia, a probabilidade desse atraso ser algo muito prolongado é bastante baixa, certo? Porque tu vai estar lá no início da fila de pagamentos. Isso significa que os próximos precatórios que vão ser pagos são os precatórios mais antigos e nós vamos estar entre os precatórios mais antigos. De modo que o atraso não é algo que vai ser significativo para quem tem esse cuidado de comprar precatórios que estão dentro de prazos razoáveis de pagamento. O Mário coloca, tem tantos ou mais riscos que o mercado tradicional. Ele tem muito menos risco que ações e fundos imobiliários, por exemplo, como eu falei lá no início, certo? Tu pode dizer que ele tem mais risco, por exemplo, que renda fixa, porque a renda fixa tem FGC, por exemplo. Os precatórios, assim como Tesouro Direto, como ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, ele não existe um FGC de precatórios. Então, a única questão que deixa o precatório mais assim é por não ter o tal do FGC, que é só para questões bancárias, certo? Então, como tu não tem uma garantia, então, tecnicamente, ele se torna um investimento com um pouco mais de risco, mas não é um risco absurdo, certo? Além disso, essa questão do risco que é importante a gente falar sobre essa questão das garantias. Agora me perdi aqui da informação que eu ia falar para vocês, mas eu vou falando aqui, aí se voltar a ideia que eu queria falar, eu falo para vocês. Questão de fraude. Então, há risco do cedente originário negociar o ativo em fraude com terceiros. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês são os riscos que existem no precatório, mas eu estou falando também, ao mesmo tempo, tudo que é feito para evitar que isso ocorra, certo? O que a gente faz? A dona Neide lá quer vender o precatório, ela vai vender para 10 pessoas diferentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos certificar que ela não vendeu o precatório. Não vendendo o precatório, a gente vai comprar o precatório e vai transferir para a custódia da LC. Feito isso, o risco de fraude se torna... afastamos o risco de fraude, entendeu? Então, isso aqui seria o caso, alguém comprou um precatório e não comunicou ao juiz que comprou um precatório e a pessoa vende para outro, por exemplo. Então, é algo que a gente evita a partir do momento que a gente adquire o precatório e já, vamos dizer, transfere, homologa o precatório e transfere para a custódia de LC, aí afasta esse risco. O risco da demora, então, a gente afasta com a análise do governo. O risco de fraude a gente afasta fazendo essa diligência de olhar antes se o precatório já foi vendido ou não e transferindo o precatório em juízo lá para a custódia da LC. Dívidas, então, existente em nome do cedente anterior à cessão pode adquirir o crédito, eu já falei sobre isso aqui, a gente faz uma análise de todas as eventuais dívidas que a pessoa possa ter para que isso não venha, eventualmente, a prejudicar o precatório. Não tendo dívidas, aí o precatório vem para a carteira da LC Invest. De modo que a gente afasta também essa questão da dívida e a questão do cálculo, né? A forma de cálculo do precatório, eventualmente, pode mudar por uma decisão do STF ou do STJ. Não significa que não vai ter correção no precatório, mas hoje é Selic, por exemplo. Eventualmente vão decidir, não é Selic, é TR. Isso pode, eventualmente, prejudicar lá a correção. Mas isso é algo que, do nosso ponto de vista, não vai acontecer
nesse momento, porque acabou de ser mudado no final de 2022 a Constituição para dizer que a correção era por Selic. Ou seja, isso pacificou a questão da correção do precatório, então a possibilidade disso vir a mudar teria que ser um movimento extremamente, sei lá, fora da normalidade para que isso venha a mudar. Então, falado desses riscos aqui, o que eu vou concluir? Se alguém for investir com a LC, alguma coisa, vocês vão receber um contrato lá, e o contrato vai estar previsto esses riscos aqui, e ele fala lá a questão de que existe uma possibilidade remota de perda total do investimento. Por que isso? Por que tem essa previsão lá? Isso é importante vocês ficarem atentos, né? Porque sempre o pessoal quando vai investir, sempre me questiona isso. Então, eu já falo aqui na palestra, no evento, para a gente o pessoal não ter surpresa, meu Deus, tem essa previsão lá. Por que tem isso? Porque tudo isso que eu mostrei para vocês aqui é feito através de uma auditoria. A LC Invest faz a auditoria dos precatórios. E o que é uma auditoria? Ninguém numa auditoria consegue ser onisciente, ninguém é Deus. Ninguém audita alguma coisa e diz, isso está 100% isento de risco. Pode pegar a melhor auditoria do mundo, pega uma Big Four, uma Price, uma Ernst, nenhum deles vai te entregar uma auditoria 100% infalível, porque isso não existe. É mais ou menos como um médico. Um médico vai te dar tem um paciente lá que tem um determinado problema, ele vai prescrever o melhor tratamento possível, todos os procedimentos necessários e, eventualmente, o paciente pode responder de uma maneira adversa, ou seja, a obrigação do médico é uma obrigação de meio, ele vai fazer tudo o que está ao alcance dele do melhor para que aquele paciente se recupere. Mesma coisa aqui. Na auditoria, nós vamos fazer tudo que tem de melhor e tecnicamente mais adequado para que isso que eu estou mostrando para vocês não aconteça. Só que, como é uma auditoria, ela é algo humano, então é algo subjetivo. Eventualmente, pode é impossível abranger tudo. Mas eu nunca vi, na prática, acontecer alguma questão de perda total do investimento, tá? Mas é necessário que isso tenha lá, porque, como eu falei para vocês, não tem um FGC ou alguma garantia nesse sentido. Então, a auditoria é algo humano e tem essas questões. Isso, e esse ponto que tu colocou, que é importante o pessoal entender. Não tem FGC, ok, mas tem um rendimento maior. Por quê? Porque por não ter FGC, que tu vai ganhar mais. Se tivesse FGC, tu ganharia menos, entende? Então, e a possibilidade da falta de FGC ser algo que vai prejudicar o teu investimento é mínima, entende? Então, vamos dizer, tu tá ganhando mais, tomando um risco pequeno em relação ao ganho, entende? Não é uma desproporção, que nem, sei lá, um investimento em opções, algo assim, que tu toma um risco enorme para tu ter um ganho grande e pode ter uma perda gigantesca. Qual o pior cenário que eu já presenciei? Assim, na prática, eu nunca vi um cenário de perda, assim, né, na gestão dos ativos, assim. O que eu, sei lá, por exemplo, quando o governo federal passou lá a questão que eles iam parcelar precatórios, por exemplo, mas tudo isso foi uma mudança de Constituição e tal, tudo isso foi algo que foi acontecendo ao longo de meses e a gente pôde prever que iria ter essa mudança e pôde, por exemplo, recomendar para os nossos investidores outros títulos, né? A gente não teve problema de atraso em pagamento, por exemplo, de precatório federal em função do parcelamento de precatórios que foi feito no ano de 2022, sabe? E tudo isso, porque essas mudanças nos precatórios, elas não são algo repentino, assim. Do nada vai lá alguém e muda a forma de pagar e decide que vai decidir hoje, acordei aqui, vou atrasar e vou parcelar os precatórios. Nenhum governo faz assim, certo? Porque existe uma pressão, não só dos fundos de investimento, mas uma pressão social em cima do negócio muito grande. De modo que, para te mudar uma regra que envolve pagamento de precatórios, tu tem que fazer uma mobilização gigantesca. Quando eles mudaram essa regra, eles demoraram 2 anos para mudar essa regra, ou seja, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Então, falando isso em cenários, né, um cenário seria essa situação assim que eu presenciei, que me deixou preocupado quando começaram a parcelar os precatórios federais. Mas hoje eles não estão mais parcelados, já foram pagos em dia,
inclusive foram colocados em dia tudo em janeiro agora, e provavelmente vão começar a ser pagos já os precatórios 2025 vão começar a ser pagos já no primeiro semestre do ano que vem, como normalmente acontece. A formalidade, Giancarlo. Qual o pior cenário? Como se faz a formalidade entre a LC e seus investidores? É feita através do contrato de investimento, né? Quando eu encerrar aqui, eu vou passar para vocês ali um formulário para vocês preencherem e nós nos comunicarmos. Terminando o evento aqui, a pessoa tendo interesse em investir, eu vou ver lá quem preencheu o formulário, a gente vai falar para o WhatsApp, aí a pessoa passa as informações de cadastro e a gente gera o contrato de investimento. Basicamente, é assim que acontece. O contrato é assinado online, assinando o contrato, a pessoa tem um dia útil para fazer o aporte. Se ela não fizer num dia útil, cancela o contrato sem ônus para nenhuma das partes. Se ela fizer o aporte, ela se torna investidora daí. Qual o percentual de ganho da LC sobre cada precatório? Depende da rentabilidade, certo? Se o precatório performar além da rentabilidade do precatório, eu ganho mais. Se rentabilizar, digamos, eu estou te entregando precatórios a 1,4. Se rentabilizar a 1,5, eu vou ganhar 0,1%. Se rentabilizar a 1,6, eu vou ganhar 0,2% em cima dos precatórios, entendeu? Basicamente é assim. Então, eu não tenho como te dizer quanto que eu ganho especificamente num precatório. Seria um conjunto, né? E dependeria dos pagamentos da carteira. Se o pagamento acontece antes, se o pagamento acontece depois, depende de como que vai acontecer. Uma informação importante, o pessoal fala atrás dos precatórios, mas ninguém fala que os precatórios muitas vezes são antecipados. Nós tínhamos precatórios do Amazonas para esse ano, foram todos eles pagos no primeiro semestre desse ano, sendo que o governo poderia ter pago lá em dezembro desse ano. Os precatórios federais desse ano, que poderiam ter sido pagos em dezembro de 2024, foram todos pagos em janeiro. Ou seja, o pessoal foca em falar do atraso, mas ninguém fala que também existe a possibilidade do precatório ser antecipado o seu pagamento. Então, assim como existe o viés do atraso, existe a vantagem da antecipação de pagamento. Renda variável, então, concluindo aqui o que a gente falou, né? Renda variável é alto risco, renda fixa pode perder pela inflação, e a solução aí que a gente achou, então, foi usar esse ativo real, que é o precatório, que pode te dar esse ganho acima da inflação, e uma correção, muitas vezes, que supera a inflação, como a Selic. Do que eu coloquei aqui, pessoal, quem acha que é possível ter crescimento real do seu investimento com precatórios, com essa taxa de 1,6, 1,4, né? Quem consegue ver, assim, tendo esse ganho, aumentando, né, os seus ganhos atuais, entrando nessa oportunidade de precatórios. Projetando um cenário, né, se tu fizesse aquela projeção, pô, a gente tem casos aqui, se tu entrar 1,4 com 10 mil reais, por exemplo, em 14 meses, vai voltar 12 mil reais, 12 mil e alguma coisa. Qual o investimento hoje que te dá isso, que não seria correr um risco de renda variável, por exemplo, né? E aí eu pergunto para vocês gostariam de ter ajuda da LC Invest para fazer esse resultado de 1,4% ao mês nos investimentos de vocês? Legal, Celi, gostaria. Obrigado por responder, Celi. Fico feliz. Então, só para mostrar para vocês aqui, então, o que o precatório poderia proporcionar para vocês se a gente tiver a disciplina do investimento aplicada aos precatórios, né? Nós vamos ter lá um valor inicial de 10 mil, um aporte mensal de 1.000, uma taxa de 1,4, em 20 anos a gente chega em 2 milhões e 200. Ou seja, não é nada impossível, certo? Podemos encurtar esse tempo se aplicarmos mais e conseguirmos, eventualmente, uma taxa melhor, caso isso se apresente ao longo do tempo. Aqui eu quero mostrar para vocês a oportunidade em primeira mão, tá? A gente está em pré-lançamento dessa oportunidade, ela não foi aberta oficialmente, vou abrir oficialmente amanhã com os investidores da LC. A gente tem a oportunidade de 36 agora em aberto nesse momento, que é uma rentabilidade aí de 1,4, que dá 18,16% ao ano, juros compostos, 14 meses para receber, em novembro de 2025 a gente espera estar liquidando isso aí, queremos liquidar inclusive um pouco antes, com um aporte mínimo de 10 mil reais. E aqui, o que eu falei para vocês, né? Quem ficou até aqui, eu disse que eu ia dar um benefício para quem ficasse até aqui. Não sei se vocês lembram lá no início, eu vi que o pessoal já está cansando e está saindo. Então, finalmente chegou a parte do benefício. Fiquem aí, não fujam. Qual que é a facilitação? Eu vou possibilitar para quem está aqui no evento e
responder o formulário, que eu vou colocar daqui a pouquinho aí no chat, que a pessoa possa fazer o aporte mínimo de 5 mil. Ou seja, em vez de tu ter que fazer o dobro do aporte, tu pode aportar 5 mil para conhecer o trabalho da LC Invest, começar a ser nosso cliente e começar a entender os investimentos imprecatórios. De modo que a gente vai facilitar para que vocês façam um aporte de 5 mil e não de 10. Então, está aí a oportunidade para quem ainda não investe em precatórios começar, e ainda quem tem receio, que pode ser arriscado e tal, é um valor que não é tão significativo, uns 5 mil, né, como é os 10 mil. Aqui um pouquinho dos nossos investidores, tá? Vocês podem ver lá no nosso Google, o Meu Negócio, o depoimento deles, né? Teve gente que fez 28 aqui, o Eduardo Dinon fez 28,1% ao ano, a Elise, que foi nossa primeira investidora, fez 25% ao ano, o Denis aqui, que ele é, inclusive, assessor de investimento, tá? Ele fez 29,04% ao ano, o Jair, aqui também, que é um grande investidor nosso, fez 28,61% em 12 meses. Não sei, acho que não sei se tem alguém aqui que está no evento é investidor já da LC? Às vezes eu não, por nome, às vezes eu não identifico, porque às vezes as pessoas têm o mesmo nome, daí eu fico em dúvida se é investidor ou não. Aqui, alguns depoimentos, esses depoimentos a gente tem em vídeo ali no YouTube da LC, tá? São de alguns investidores. O Levi, certo. Tudo bem, Levi? Tu teve no encontro da gente aqui já, Levi, ou tu investiu direto pela Anfai? Tu chegou na Anfai por nós ou chegou na Anfai por nós ou chegou em nós pela Anfai? Não lembra? Bom, o que é essa oportunidade, então? É uma carteira... Ah, legal, legal. Eu imaginei. Então, o que é essa oportunidade? Então, uma carteira de investimento em precatórios, compostos precatórios federais, esses estaduais não é só federais, tá? Uma remuneração mensal de 1,4% em juros compostos. Se o pagamento ocorrer antes, você recebe proporcional ao tempo da aplicação, e o foco é o resultado e não tornar vocês um expert em precatórios. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês, não para deixar vocês, como se diz, experts e com profundos conhecimentos sobre precatórios, mas para que vocês tenham o resultado de 1,4%, certo? E vocês tenham o conhecimento suficiente para fazer um investimento de modo consciente e sabendo o que vocês estão fazendo. Essa é a ideia do evento aqui. Como entrar na oportunidade? Decidir o valor do aporte e assinar o contrato de investimento. E preenchendo o link que eu vou mandar para vocês já já. Algumas informações importantes, né? Importante entender o cenário atual de investimento em precatórios, de modo que a gente não tem como garantir que essa taxa de 1,4 vai se repetir nos próximos investimentos, certo? Mudou aí o presidente do Banco Central. Não sei se ele vai manter a Selic como está, se ele vai resistir à pressão do governo, certo? Se ele manter, beleza, a gente vai conseguir entregar 1,4, mas se isso vier a mudar para frente, a gente não sabe se os próximos investimentos que a gente for abrir vai ter 1,4. Eu sei que esses precatórios que a gente está trazendo para vocês, hoje eu posso garantir que eles vão entregar 1,4 para vocês. Agora, daqui 3, 4 meses, ou em janeiro, se a gente fizer um outro investimento, eu não sei mais se 1,4 vai ser a realidade. Então, quem quer garantir 1,4, a hora é agora, já que mudou o presidente do Banco Central, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Como está a disponibilidade atual do investimento? Essa aqui não corresponde à realidade, tá, pessoal? Como a gente está abrindo hoje, o investimento ele ainda está em só lista de espera ali, então eu não tenho o gráfico dele. Geralmente, tá? Geralmente, quando a gente abre o investimento, ele não dura muito. Então, a captação ali é de 300 mil, eu acho. Deixa eu olhar aqui. De 286 mil, então não vai ser algo que vai demorar muito para se completar, certo? Amanhã eu vou divulgar no grupo de investidores da LC, e a partir daí ele acaba bem rápido, tá? Só para fazer uma simulação para vocês, quem colocar lá o aporte, por exemplo, se alguém botar 25 mil reais aí nesse investimento, com juro de 1,4%, cadê meses? Se ele durar 14 meses, no final tu tira 30 mil reais, por exemplo, 30.300, ou seja,
botou 25, tira 30.300. Se a pessoa colocar 10 mil reais, por exemplo, vai tirar lá 12.148. Isso aqui tudo isento, tá, pessoal? Isso aqui tu vai ganhar 1,4 líquido, sem imposto de renda. Imposto de renda é só para quem aplicar, tiver retorno acima de 35 mil. Se nós botarmos lá os 5 mil, que é o investimento mínimo, tu vai voltar para ti lá 6,64. Só, né, quem estiver visualizando colocar mais, né, às vezes tem pessoas que investem menos e acabam depois dizendo, devia ter colocado mais. Pois é, devia. Não fez, agora vai ter que esperar a nova oportunidade para aportar mais. Vou mandar para vocês o formulário aqui, então. Volta. Qual que é a ideia do formulário, tá? Não é só para quem vai querer investir, mas quem tem pretensões futuras e tal, também é importante responder, porque daí eu consigo organizar para a gente entrar em contato com vocês depois. Bom, quem quiser, então, são duas situações. Quem quiser aproveitar a oportunidade de poder fazer um aporte menor de 5 mil, tem que responder o formulário agora e fazer isso até amanhã ao meio-dia, certo? Quem quiser participar, assim. Quem não fizer assim, aí vai ter que entrar com um aporte de 10 mil ou vai ficar sujeito à disponibilidade do investimento. Se o investimento esgotar, vamos dizer assim, até amanhã ao meio-dia, depois do meio-dia, não vai conseguir mais aportar nessa oportunidade. Então, quem quer ter o benefício é só responder ali o formulário. Demora menos de 1 minuto. Rapidinho vocês respondem. E quem responder ali, eu vou conseguir, daí, logo que eu encerrar a reunião, falar com vocês no WhatsApp para a gente agilizar o aporte para fazer amanhã de manhã. Para garantir que vocês tenham o benefício do aporte menor, por exemplo. E enquanto vocês vão respondendo, vou falando mais um pouquinho aqui da oportunidade. Deixa eu só ver se depois da oportunidade tem mais alguma coisa. Então, aqui está a oportunidade para vocês, está 1,4 e tal, precatório. E aqui eu vou colocar para vocês o meu WhatsApp, vocês podem me responder. Quem tiver dúvidas, não precisa ser só a questão, não precisa ser a pessoa, não pode, se não for aportar, pode me perguntar, isso que eu quero dizer. Não precisa estar investindo para me falar comigo, tirar dúvidas e tal, tá? Fica aberto, se teve alguma dúvida sobre investimento, sobre apresentação, a me questionar aqui no WhatsApp. Podem me mandar agora ali também as dúvidas no chat, que eu vou respondendo também vocês. Quem tiver dúvidas, anotem meu WhatsApp aí para falar comigo. E qualquer dúvida, eu respondo vocês ali. E posso responder agora com vocês com as dúvidas que vocês coloquem no chat ali. Deixa eu até parar, vou parar de compartilhar aqui, que aí a gente se vê melhor aqui, né? Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Não sei se eu fui muito rápido, se eu falei muito, ou fui muito lento na minha apresentação. Espero que vocês tenham, enfim, gostado, tenham esclarecido o que vocês precisavam saber, de fato, sobre precatórios. Se não tiverem dúvidas, daí eu posso encerrar e a gente pode conversar no WhatsApp ali com quem respondeu o formulário, a gente pode bater um papo ali. Então, como eu imagino que vocês não têm mais dúvida, eu gostaria então de agradecer a presença de vocês todos aqui nesse evento. Espero encontrar mais vezes vocês nos nossos eventos e também ter vocês aqui como nossos investidores para a gente fazer, de fato, esse 1,4 e fazer a diferença nos nossos investimentos, de modo que a gente tenha ganhos patrimoniais reais no investimento que a gente está fazendo e não seja essas taxas tão pequenas ou desfavoráveis que a gente tem muitas vezes no mercado. Tá certo? Um abraço a todos e agradeço a presença de vocês até esse horário aqui da noite, tá bom? Um abraço.